Olá, eu sou o Ítalo de Blasi, tenho 29 anos, escrevo poesia. Comecei a escrever como muitos na adolescência. Primeiro escrevia prosa, na verdade, a poesia é uma coisa que veio depois. Muito pelo formato do verso, a quebra do verso, uma coisa que começou a me seduzir muito, a temporalidade do poema. E o que aconteceu foi esse primeiro passo, que foi publicar poemas em revistas. Alguns amigos começaram a ver, a mandar para alguns lugares e recomendar também. Eu conheci a Juliana Travassos, que é editora da Garupa, que é um coletivo editorial aqui do Rio, que é o que fez o meu livro. E aí mandei para ela uma penca de poemas, um conjunto grande de poemas que ela editou, deu um formato ao livro, e aí o resultado foi esse livro. O manifesto nem isso. Hoje é o aniversário da execução de Garcia Lorca e se alguma coisa mudou desde então foi para pior. Eu estou na central do Brasil esperando que alguém me ligue com uma notícia boa. Não tenho vontade de voltar para casa, não tenho vontade de ir trabalhar, não tenho vontade de quase nada e espero me apaixonar nos próximos minutos. Há qualquer coisa de perverso em tudo isso. Penso em Antônio Conselheiro e em seu cadáver profanado. A santidade do mundo é sempre mais perigosa que qualquer diabo. Uma vez o eremita me sorriu em uma carta de tarô e desde então tenho colecionado abandonos. Ocorre-me que talvez estejamos vivendo o apocalipse. Ocorre-me que talvez sejamos todos o anticristo. Tenho profetizado o fim dos tempos com uma vontade aguda de que o mundo dê merda. E quando isso acontece é quando estou mais feliz, eu me digo, basta desse teatro. Vamos ver até onde eles estão dispostos a levar isso aqui. E eles estão dispostos a levar a coisa bem longe, desde que não tenham que fazer acontecer com as próprias mãos. Tenho muita dificuldade com rotina de escrita, inclusive às vezes passo semanas, meses sem escrever um poema e aí depois eu entro num outro momento em que, sei lá, passa uma semana e eu escrevo 3, 4, mas não tem um modo de fazer, não, na verdade é uma coisa meio caótica. Parte da potência da poesia passa por questionar coisas como a maneira que a gente é criado, a maneira como as nossas vidas vão sendo guiadas, a partir de que critérios, de que preceitos. Eu acho que a palavra poética ela tem a força de, às vezes, ser até como um martelo na cabeça do sujeito e desarticular um pouco as coisas para depois você começar a reformular. Esse projeto gráfico é da Garupa, né? Juliana Travassos, na época Chuchuí estava junto, Amanda Sinelli, Daniel Dargans, Gabriel Peluso, que naquela época formavam um coletivo. E a ideia nasceu, Ana se deu conta de que grande parte dos poemas eles estavam escritos em primeira pessoa. Então havia a presença de um eu, que atravessava todos esses textos. O que ela me explicou foi devolver esse eu, que está presente na primeira pessoa do livro, e quem quer que pegue, a primeira coisa que ela vai ver, ainda que de maneira meio deformada, são traços da sua própria fisionomia. Sonhei com uma cidade submersa que desconhecia luz e era habitada por estranhas criaturas florescentes que sentiam fome e amor, mas sobretudo fome, e adornavam as almas com cantos de guerra e silêncios rompidos a chibata. Mas havia alma e isso bastava, porque na superfície nós não tínhamos nem isso. E o sonho desdobrava-se num turbilhão de imagens em que eu via o amor ser inventado e escurecer, e as trevas eram tudo, e eu dormia e desesperadamente sabia que ninguém viria coroar minha agonia, porque acordávamos todos os dias e quem quer que quisesse viver teria de saber que aqui não se sonha, não se sonha sem custo. E o meu custo, tão doce e terrível, era a loucura daquela cidade que já desaparecia outra vez, e a insuportável luz volvia com a realidade, e tudo o que se podia fazer era secar os olhos e observar o sol dormir, atrás do mundo. Acho que tem dois eixos que são bem presentes no livro em termos de temática de escrita. De um lado são poemas mais ligados ao sentimento de revolta, isso vai para o campo do social, isso vai para o campo de busca de liberdade, isso vai para uma tentativa de tensionar e questionar os costumes,
a maneira como a gente se coloca na vida, e de outros são os poemas de amor mesmo. Para mim ainda é uma grande questão. A gente tem, sei lá, há 2.500 anos atrás a gente teve a Ilíada de Homero, que bem ou mal é uma epopeia, um poema épico que grande parte do direcionamento da história se dá por questões relativas a isso, o rapto de Helena, e tanto tempo passou e é uma questão que a gente não consegue resolver, não é uma questão fechada. Eu acho até que vai chegar um dia, eu tenho falado isso por aí, vai chegar um dia em que eu vou escrever só poemas de amor mesmo, acho que são os mais importantes de todos.